o Ceará e os desfalques do Ceará, né? A gente vai abrir campinho também daqui a pouquinho, mas eu queria falar sobre isso porque pelo menos, o Butler falou 5, mas acho que tem um Mugni também, né? Que já estava fora, então talvez ele não tenha contado com o Mugni, o que torna o Ceará, né, um time com 6 desfalques para enfrentar a equipe do Bahia. E aí eu coloquei dessa maneira, eu separei bonitinho aqui, porque são motivos diferentes, né? Matheus Bahia e Marcos Vitor são por questões contratuais, né? Jogadores que pertencem ao Bahia e não podem jogar contra a equipe do Bahia por conta disso, evidentemente. Fabiano Souza, Richardson e Rodriguinho por suspensão. Fabiano Souza e Richardson por terceiro cartão e Rodriguinho por cartão vermelho. Né? Rodriguinho não é um jogador titular. E o Lucas Mugni, que é um jogador que está com um problema muscular, né? Teve uma lesão, está com um problema muscular, está fora também do jogo. Pelo menos foi o que as minhas pesquisas apontaram, tá? 6 desfalques. Dentro desse cenário aí, Mantley, como é que você enxerga, né, o Ceará com esses desfalques? Como é que você, de alguma maneira, vê, né, os possíveis substitutos, né? Você falou muito bem aí que o Nicolas vai ter que jogar pelo lado esquerdo, o Rafael Ramos pelo lado direito, né? Na defesa, o Marcos Vitor tem feito bons jogos, né? Tem acompanhado alguns jogos. Ele é um cara mais rápido, né? Que tem uma melhor saída do que o Marlon, que é um cara mais experiente, então eles têm alternado ali entre eles, né? Marlon foi titular durante muito tempo, perdeu agora um pouco de espaço para o Marcos Vitor. Eu queria até que você falasse o motivo disso, né? Qual a motivação do Marcos Vitor ter ganho, digamos assim, essa posição no momento, não sei se é isso exatamente. E o Ceará sem esses 6 jogadores, né? É um Ceará diferente. Como é que você espera a postura do Ceará jogando em casa com esses desfalques, jogadores que eu considero, por exemplo, o Matheus Bahia e o Fabiano Souza, os 2 laterais, são titularíssimos, né? São os mais importantes, talvez, aí dessa lista, não sei. Essa é a minha percepção. Então, com a palavra, nosso queridíssimo o Alisson Mantley Alvinegro. Vamos lá. Eu não coloquei o Mugni como um desfalque porque ele é dúvida, tá? Então pode ser que o Mugni seja relacionado. Por isso que eu coloquei 5 desfalques, porque são aquilo que a gente já sabe que não vai, ok? Falando um pouco sobre peça por peça, digamos assim. Rafael Ramos por Fabiano não muda muita coisa. Acho que o Fabiano é até mais técnico do que o Rafael é mais técnico que o Fabiano. O Fabiano é muito forte na marcação, mas às vezes é grosso no sentido técnico, né? Do trabalho com bola. Mas defensivamente ele é muito seguro. E aí nós tivemos essa experiência, né? Nós falando também do torcedor do Bahia, porque pegou o Rafael Ramos jogando improvisado na lateral esquerda e ele se saiu muito bem contra o Ademir, que é a peça uma peça importantíssima dentro desse sistema do Rogério Ceni, onde espeta os 2 pontas bem abertos e joga com laterais por dentro ali, digamos assim, né, em alguns momentos, sempre trocando. Então, assim, ele se saiu muito bem. Então, assim, uma coisa que eu não estou preocupado para o ano que vem é a lateral direita. Será que tem a prioridade de compra do Fabiano, o Rafael tem contrato, então se ano que vem falar assim, o Ceará permanece na Série A, quer lateral direito? Obrigado, preciso não, vamos focar em outras posições, né? Falando da lateral esquerda, é a maior preocupação do torcedor do Ceará. O Nicolas não traz nenhum tipo de confiança do torcedor. É fé, porque é um cara que ofensivamente ele é bom, só que vive um mau momento, né? E defendendo sempre foi uma fragilidade dele, mesmo sem subir. O Nicolas tem dificuldade no 1 contra 1. Então, é uma preocupação que eu tenho, e não é pequena, não é uma preocupação pequena, é uma preocupação muito grande. E aí, vai ter aí, quem sabe, a ajuda do Paulo Baia, que não é um marcador também. Né? Eu vou falar mais para frente do Paulo Baia, merece um destaque especial, mas agora a gente está para falar dos desfalques, né? Basicamente é isso, sobre os 2 laterais. O Richardson, não estando no Ceará, é bom para o Bahia e ruim para o Bahia. Bom, porque é o único jogador com a característica de primeiro volante, aquele de contenção. Todos os outros volantes do Ceará têm característica de saída. É tanto que o Dieguinho joga de primeiro volante quando não tem o Richardson. E aí o Ceará perde muito da chegada ao ataque. E aí existe a possibilidade do Fernando Sobral, que é um cão de guarda, que tá no... Entenda, ele é um cão de guarda, mas não é um primeiro volante. Ele sai muito para combater. Ele rouba muita bola, mas ele sai para caçar.
O Richardson não. O Richardson ele faz o papel de contenção. Ele protege a frente da área e faz a cobertura dos 2 volantes. No caso, quando o Ceará jogava com 3 volantes. Nesse momento, o Ceará tem jogado muito com 2 volantes. Então, é muito em relação a isso. Então, quem vier pro lugar do Richardson não vai ter o mesmo poder de marcação. Agora, com a bola, o Ceará vai ter mais qualidade de jogo. O Richardson, em comparação aos outros, não é tão bom no sentido de distribuição de jogo. Ok? Então, ponto negativo, ponto positivo. Marlon é um zagueiro que eu acho que ele é rápido, da mesma forma que o Marcos Vitor, mas ele não tem a agilidade, a malemolência, a troca de direção que o Marcos Vitor tem. Cintura dura. É uma geladeira. É uma geladeira. Entende? Então, assim, qualquer balanço, ele vai ficar. O Marlon, ele, se eu não me engano, nesse Campeonato Brasileiro, eu vou até dar uma conferida aqui já, mas eu acho que ele tem 5 falhas em lances de gol. Entendeu? O Ceará tomou 22 gols. Ele tem na faixa de 5 falhas grotescas, assim, gols que passaram por um erro individual dele. Entende? Então ele não tem o afago ali, o amor do torcedor, digamos assim. O torcedor não passa pano pro Marlon. Às vezes o gol acontece e nem tem culpa dele, mas quem é que já tá marcado pela torcida? O Marlon. E quem é o culpado? O Marlon. Então, vai muito disso. Tudo que acontece assim de ruim no Ceará e o Marlon tá em campo é culpa do Marlon. Entende? Então é muito disso. E aí, qual a diferença entre ele e o Marcos Vitor? Não é só a cintura dura, não é só a malemolência, mas a bola. O Marcos Vitor trata a bola como um amigo. O Marlon, meu amigo, é uma briga medonha, é uma briga grande. Grande, não tem tanta intimidade com a bola, não, tá? É negócio dele, se ele tentar sair jogando uma vez ou outra, ele acerta um passe vertical, mas na maioria das vezes é bola longa, é bola queimada, para o Pedro Raul poder tentar fazer o milagre dele, que é ganhar da zaga. Entende? Então, o Marlon, em comparação ao Éder, que é o zagueiro reserva também, eu prefiro até o Éder, pela qualidade técnica, porque é um jogo em casa. Se fosse aí, na Bahia, Marlon de boa. Mas em casa a gente precisa de qualidade técnica para propor jogo. Entende? Então, mas o Condé tem disso. Ele tem o zagueiro reserva da direita e o zagueiro reserva da esquerda. Quando nós não tivemos o William Machado, jogou o Éder. Quando nós não tivemos o Marlon, jogou o Marcos Vitor. Marcos Vitor ganhou a posição merecidamente, não está disponível, provavelmente Marlon titular. Uma boa notícia pra gente, rapidinho, é Marcos Vitor, né? Que é o jogador que tem contrato longo com o Bahia, tá emprestado aí e que provavelmente vai ser utilizado ano que vem aqui. Né? Vejo o Marcos Vitor com minutos, principalmente nessa fase inicial de Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, para ver como é que tá. Mas assim, se ele já tá jogando num bom nível, numa Série A de Campeonato Brasileiro por um time que tá bem, que é o Ceará, acho que ele termina, Lula, ganhando moral, né? Nesse retorno para o Bahia, né? Não duvido. Isso aqui não é informação, tá? Mas eu não duvido o Ceará, se ficar na Série A, tentar fazer proposta pelo Marcos Vitor. Tá muito bem. E o Matheus Bahia também, né? Não, o Matheus Bahia já é mais... Já tem algumas informações falando sobre isso, que existe o desejo do Ceará. O presidente falou, se eu não me engano, esses dias agora no Esportes do Povo, se quiser também dar uma pesquisada, que ele fala um pouquinho sobre essas coisas. Então, assim... podcast, tá? Não foi matéria escrita, não. Não vi matéria escrita, mas pode ser que tenha alguma coisa aí. Mas basicamente é isso. O Ceará conta muito com o Matheus Bahia pro ano que vem, é uma referência. É o melhor lateral esquerdo que o Ceará tem aí dos últimos 8, 9 anos para cá. Tem rendido muito bem, é muito equilibrado e o principal, ele complementa muito bem o lado esquerdo. O lado esquerdo do Ceará, até a chegada do Paulo Baia, não tinha velocidade. Era o Bahia que criava as jogadas depois que o Pulga saiu. Porque o Pedro Henrique e o Ailon
duas negações na temporada, tá? Muito mal durante toda a temporada. Mas, falando de desfalques, basicamente é isso. E o Mugni, né? A saída do Mugni, o Ceará perde muito no sentido de construção. Um cara muito com a visão de jogo muito boa. E o Ceará tem até conseguido, com o Lourenço, jogando de meio armador, suportar um pouquinho ali, digamos, né? Eu prefiro do Lourenço de terceiro volante, mas o Condé tem arriscado ele de meio armador. E se for para jogar de meio armador, não gosto do Lourenço. Se for para botar, bota o Vina, bota o Mugni, bota o Rodriguinho, bota o Matheus Araújo, o Rodriguinho que não vai estar disponível por causa da expulsão. Mas é uma opção aí que o treinador vai ter a possibilidade do retorno do Mugni, apesar de eu achar que não vai dar, não. Então, como é que tá Vina, cara, aí? O Vina tá voltando, né? O Vina tá voltando, jogou um jogo. Agora jogou esse último jogo, né? Sofreu bastante falta, mas tá pegando ritmo de jogo, condição física. São 35 anos, então não é nada fácil, né? O cara pegar o ritmo do jogo, apesar dele ser um cara acima da média tecnicamente, não adianta o cara ser acima da média na técnica e o físico não conseguir responder ao que ele pensa, né? Mas tá se adaptando. Com o tempo, acho que daqui umas 3, 4 rodadas pode pintar como titular, dependendo do treinador. É isso. Então, o provável Ceará seria mais ou menos esse aqui, Muttley. Bruno Ferreira no gol, Rafael Ramos, Marlon, William Machado e Nicolas. É isso? Dieguinho, Sobral e Lourenço, Galeano, Paulo Baia e Pedro Raul. Esse seria o provável Ceará para enfrentar o Bahia? Partindo do princípio do Condé, que é muito pragmático, sim. Mas existem algumas possibilidades, né? Existem algumas possibilidades. Eu não sei se ele vai arriscar o Fernando Sobral. Como o Ceará precisa vencer, ele pode puxar o Lourenço para volante, porque o Lourenço ele é volante. Ele pode puxar o Lourenço para volante, quem sabe jogar com o Vina de meio armador, quem sabe com o Ailon de segundo atacante, quem sabe com o Matheus Araújo. Existem algumas possibilidades. O Condé sempre falou que treinou 3 zagueiros, mas nunca utilizou. Vai me surpreender muito se ele fizer isso, mas ele fala que está treinado, quando for necessário vai usar. Então, até mesmo por causa da fragilidade do Nicolas. Então, quem sabe vem um 3 zagueiros, mas eu acho muito difícil, tá? Eu acho que tá por aí onde você tem de informação aí, tá correto, tá? Uma mudança muito pequena de uma peça para outra. E em termos de estratégia de jogo, você acha que vai mudar? Os 3 jogos apesar de todos terem sido na Fonte Nova, foram muito competitivos, com o Ceará jogando de uma maneira muito parecida, exceto naquela parte da recuperação do jogo ali do 3-2, né? Como é que você acha que em termos de estratégia vai ser que é uma estratégia histórica de Condé, que tem sido a melhor maneira desse Ceará atuar, que é um time um pouco mais reativo, um time muito intenso, um time com bloco de contra-ataque muito grande, com 5, 6 jogadores, né? Realizando o contra-ataque, a transição, não apenas em velocidade, mas assim, finalizando as jogadas de transição. Diferentemente do Bahia, o contra-ataque do Fortaleza, por exemplo, do Ceará, por exemplo, ele se completa. O Ceará, ele completa todas as transições, né? Ele finaliza ali, né? Ele não faz questão muito de ter a bola, né? Ele faz questão de, naquele momento, exercer a sua chance de pegar as linhas do adversário mal montadas, né? De pegar o adversário, de surpreender o adversário, utiliza muito da sua força física para isso, né? Da intensidade dos seus jogadores. Você acha que você pode dizer para a gente se acha que também vai repetir essa estratégia, ou por jogar em casa é possível que a gente veja um Ceará mais que tenha mais carinho, né, com a posse de bola? Vamos lá. Deixa eu só responder a mensagem do Antônio dizendo que eu estou escondendo o jogo. Não estou, não. A informação do Leiro está correta, mas eu preciso trazer as possibilidades, tá? Eu não posso esconder as possibilidades para vocês, claro. Mas a escalação do Leiro aí está corretíssima aí. É conhecedor do condelismo, né? Enfim. Sendo sincero, eu gostaria, rapidinho, só um adendo rápido antes de você trazer, eu gostaria que ele fosse com o Lourenço de segundo volante e Vina de terceiro homem. Eu gostaria. Eu também. Eu acho demais. Eu quero assim também.
Vai perder muita marcação. Vai ser mais fácil o Bahia construir. Eu quero que ele faça isso, mas eu acho que ele vai ser, conhecendo o Condé e a maneira que ele já conhece o Bahia também, eu acho que ele vai tentar povoar esse meio de campo e botar mais força física, né, principalmente defensiva. Aí acho que pode pintar o Sobral. Mas vamos ver, de repente ele surpreende. Né? Vamos lá. Eu acredito no primeiro tempo do Ceará, respeitando o Bahia, dando a bola à Bahia, porque... Eu vou falar primeiro do contra-ataque, depois eu vou fazer uma correlação ao trabalho do Ceni, tá? Me lembra, viu, Leiro, que pode ser que eu esqueça. Beleza, assim, o Condé me irrita demais. Por quê? Qual é o ponto forte do Condé, assim, do trabalho do Condé? Qual é a marca? A transição. E ele tinha um time de transição sem velocidade. Como é que se faz um time de transição sem velocidade? É por isso que eu fiz a crítica ao Ailon e ao Pedro Henrique no início do comentário. No Galeano, é um auxiliar de lateral, ele é um ala, ele não é um ponta. Se você vai ver, o lado esquerdo volta menos para marcar, para ser a válvula de escape do contra-ataque, enquanto o lado direito é do lado do lateral, colado, é mão dada. Então você provavelmente vai ver o Galeano de mão dada com o Rafael Ramos, e o Paulo Baia, quem sabe o Condé pode fazer essa variação, tá? Trocar o Galeano para o lado esquerdo para ficar de mão dada com o Nicolas. Mas normalmente ele tem feito isso, né? E aí ele faz 3 zagueiros com o lateral esquerdo, o lateral direito entrando no meio da zaga. Você ainda aposta no achismo ou na sorte? Com o seu tipster, isso acabou. Em menos de 2 minutos eu analiso cada partida e te mostro as melhores oportunidades, direto no seu WhatsApp. Envio análises preditivas, estatísticas do confronto e palpites baseados em probabilidades. Clique no link da descrição agora e tenha acesso ao seu tipster hoje mesmo. Se me permitir, Leiro. Fica à vontade, pode puxar o campeão. A gente gosta. Ele já sabe. A gente gosta. Ele já sabe. Enfim, tá aí? Tá na tela? Tá, peraí, eu cliquei aqui agora, ainda deu uma... Agora, peraí, eu tinha botado o Everton Ribeiro, deixa eu tirar agora. Aí. Pronto. Agora sim. O Ceará, na sua base, ele joga assim: 2 linhas de 4, contra Corinthians, contra Flamengo, contra Cruzeiro e contra Palmeiras, o Ceará defendeu dessa forma aqui, ó. Com linha de 6. Ok? 6, 3 e só o Pedro Raul na frente. Faz um losango aqui. Se a bola tá do lado esquerdo, o Dieguinho sai para combater. O volante central, que normalmente é o Richardson, eu deixei em branco, né? Por causa das dúvidas. E aí faz isso aqui. Se a bola vai pro lado de lá... Calma, vem pra cá a bolinha. Pronto. Aí sai o Lourenço, o volante central vem pra cá. Só que o que aconteceu? O Condé não utilizou mais isso. Então, o que é que eu espero? Um 5-3-2 com o Paulo Baia, fechando essa linha aqui. Pegou a bola, automaticamente já espeta para o Paulo Baia puxar o contra-ataque, certo? Então, o Galeano, o lateral, auxiliar de lateral de mão dada, o Marlon fica na sobra, o William Machado marca o centroavante e o Nicolas pega possivelmente o ponta, certo? Bola tá do lado de lá, o Nicolas sai para combater, o William Machado na cobertura, Marlon zagueiro central, Rafael marca o centroavante e o Galeano pisa aqui na área, fechando um 5-3-2, às vezes um 5-4-1, dependendo muito do Lourenço e da função do Bahia em campo. E aí, o Ceará antes não tinha válvula de escape, agora tem. Agora tem o Paulo Baia, tá? Você tem medo do Bahia levar Paulo Baia no final do ano? Ó, não, porque o Ceará tem a opção de compra, né? E aí o Ceará deve colocar uma multa altíssima, como fez com... Como não fez com o Pulga, né? Com o Pulga, o Ceará brincadeira da parte, vocês aprendeu, encontraram um jogador diferente, né? Vocês encontraram um jogador que entrega muita coisa, que entrega multivalências, né? Eu sempre falo aqui da importância de multivalências, né? Dentro do jogo. Paulo Baia é um jogador multivalência, né? Consegue jogar o jogo de transição, consegue jogar o jogo de posse, tem força física, né? Tem um bom excelente arremate, né? Vocês encontraram um jogador multivalência, muito valioso, né?
E, por favor, exerçam, né? Em nome do futebol nordestino e da saúde de vocês, exerçam a compra de Baia. Fez como brincadeira, mas é um jogador, por exemplo, que poderia vir para o Bahia tranquilamente, fazer uma composição de grupo muito interessante e importante. É um jogador multivalência jovem, né? E que, de fato, contribui demais para o sucesso do Ceará. Mas desculpe. Não, eu não gosto muito de falar de jogador assim, né? É principalmente na hora de criticar antes do jogo, né? Porque eu posso falar aqui, aí eu chegar no jogo, o Paulo Baia acaba com o Bahia, aí fala, aí, ele tá vendo? Você tava errado. Mas, assim, eu acho o Paulo Baia um jogador, assim, de altos e baixos, sabe? A temporada dele no Goiás foi excelente, excelente. 2024 dele na Série B foi, assim, absurda, né? Muitos gols, assistências, né? Ajudou muito o Goiás naquele ano de 2024. Mas antes do Goiás ele não tinha tanto destaque, né? Nos times que passou, Ponte Preta, Brusque, a carreira dele era uma carreira bem modesta. E depois do Goiás, ele foi para um clube maior, né? Ele foi para o Fluminense, ganhou uma oportunidade num clube maior e não conseguiu corresponder também, né? É claro que a primeira impressão do Bahia no Ceará é muito positiva, né? A gente tem visto um Bahia no Ceará mais à vontade, um Bahia que tem mais confiança, talvez o estilo de jogo do Ceará, né, com a forma de um jogo de transição favoreça o Bahia, né, justamente porque vai dar campo para ele correr. Então, assim, eu acho que ele pode vir a ser no Ceará o jogador que ele foi no Goiás. Ele pode vir a ser. Mas ainda acho o Bahia um jogador que precisa se provar, entendeu? Eu ainda acho. Eu acho que no Ceará ele já está no nível Goiás, na minha opinião. Eu confesso a você que antes do Goiás eu não conhecia o jogador, nunca me chamou a atenção por onde ele passou, né? Não era aquele cara que aparecia, chamar a atenção só pelo nome, né? Por parecer com Paulo Baier, né? É a único coisa, mas o futebol mesmo, assim, não. Mas no Goiás. Jogar no Goiás, hein? E jogar no Goiás. Cara, teve um áudio que bombou aqui. Rapaz, como é que o Ceará contrata um velho de 50 anos? O cara não se deu ao trabalho de pesquisar o nome, velho. O cara, quando o time tá mal, o cara só quer tacar o pau, velho. O cara não se deu o trabalho de procurar lá Paulo Baia, Goiás. Ele achou que era o Paulo Baia, que o Ceará tava trazendo um cara de 50 anos para jogar vindo do Goiás, vindo do Goiás. Se eu achar esse áudio, eu vou te mandar, Leiro. É muito bom, muito bom. Enfim, então, basicamente é isso. O Ceará ganhou. Pode falar. Apesar do pouco recorte, desculpe, Muttley. Apesar do pouco recorte, eu acho que o que ele. Nos jogos do Ceará, que eu consegui acompanhar bem, eu acho que a contribuição dele é gigante. Ele está jogando muito bem, na minha opinião. Ele tem feito diferença, né? Seja nos momentos de titularidade ou entrando como reserva. Acho, né, que vai ser o jogador fundamental, né, para o restante desse Campeonato Brasileiro, para o Ceará, no mínimo, se manter na posição que está hoje, né? Acho mesmo, né? E é isso. Né? É um jogador que ainda tem pouca idade, deve ter o quê? 24 anos? 26. Isso. 26? 26 anos. Tem pouca idade, mas tem muita força física, né? Se encaixa muito bem no jogo de Condé, muito bem no jogo de Condé. Acho que vai ser E é isso. E tem essa coisa. Ele pode ser potencializado pelo jogo do Ceará, eu acho que é isso. Sim, com certeza. É isso. Aí 1,84m, né? 1,84m, não é aquele pontinha baixinho, né? É isso, velho. Isso. É um jogador multivalência, velho. O que você consegue botar ele para fazer várias coisas, várias funções, e ele não faz mal, né? Tem coisas que ele faz melhor. Fazer o jogo de transição completo é talvez sim a melhor valência dele. Ele faz valer. Mas, porra, um cara alto, um cara forte, um cara. Bate bem na bola, a bola parada tá ficando com ele. Já, tá isso, tem um arremate muito bom, velho. Então, assim, faz diferença, vai fazer diferença, né? Aliás, a montagem de elenco, de uma maneira geral, do Ceará, certamente por influência do Condé, privilegiou muito o jogo físico, né? E, exceto pontualmente um atleta ou outro, em linhas gerais, o jogo físico é fortíssimo, né? Fortíssimo. Jogo aéreo, né? Também outra característica muito presente nos trabalhos de Condé.
o jogo aéreo ofensivo, né? Então, tudo isso aí faz uma diferença boa para o Ceará, por exemplo, mesmo não tendo um elenco ali de top 10 do brasileiro, mas está brigando pelo top 10 com justiça, né? O Ceará é competitivo em todos os jogos que joga. Todos os jogos, contra qualquer adversário, é competitivo, né? Pode, certamente, né? Tem várias carências, né? Mas é competitivo, consegue ser competitivo, e isso vai fazer a diferença no posicionamento final da equipe. Luiz, Diga, lá. Não, vai usar o campeão ainda? Não. É só isso mesmo. Só para complementar essa questão da competitividade, né? Hoje eu escuto o torcedor do Ceará reclamar da competitividade no sentido ofensivo. O Ceará é um time que ataca pouquíssimo. Ele mais contra-ataca. E aí a correlação que eu queria fazer com o trabalho do Ceni. Não sei se vocês vão concordar. Eu não assisto todos os jogos do Bahia. Vou falar a impressão que eu tenho. Eu acho que o trabalho do Ceni e o trabalho do Condé são dois treinadores que trabalham, que você vê tudo que ele faz ali, ó. Mas quando o time precisa do resultado. Se o time não precisar do resultado, é jogo de transição. Eu percebo que o Bahia faz um gol e aí recua muito, principalmente nos segundos tempos ali, monta uma linha de 4, uma linha de 5 ali na frente da área e fica se fechando ali, tentando achar um contra-ataque. Eu não sei se eu tô correto ou não, mas é a impressão que eu tenho. Se o Ceará estiver precisando ganhar, você vai ver jogo de lateral, triangulação, movimentação, troca de posição, cruzamento na área. Agora, se o Ceará tá 0-0 e o empate está de bom tamanho, encosta lá na parede e fica só defendendo, esperando uma escapada. Isso é a grande reclamação do torcedor do Ceará quando se trata do trabalho do Condé. O torcedor chama de medroso. Eu entendo que é uma estratégia do treinador, porque contra o Cruzeiro nós fizemos isso, viramos o jogo, ninguém lembrou. Quando nós ganhamos todos os clássicos contra o Fortaleza, que nós não perdemos para o Fortaleza esse ano ainda, que ainda tem um jogo, ninguém reclamou da retranca. Mas quando não se ganha ou quando se perde, aí vão lembrar. Falta coragem do treinador, falta aquilo. Aí vai trazendo várias situações. Então eu acho que se tem alguma coisa no trabalho dos dois, o trabalho do Ceni é um baita trabalho. Mas quando ele opta pela estratégia de contra-ataque, acaba com a essência do seu time. O Bahia é um time para ter a bola. E o Ceni abdica disso para jogar arriscando contra-ataque. Eu não assisti o jogo do Fluminense, que vocês foram eliminados, né? Mas ainda bem que vocês não assistiram. O Bahia não teve nada, nem contra-ataque do Fluminense. Duas finalizações em 90 minutos. Não, foi terrível. E aí, o torcedor do Ceará... O torcedor do Ceará pode até falar assim, ó. Não, mas o Condé não tem peça. O Ceni não pode reclamar de peça, não, cara. Enfim, são impressões que eu tenho. Não sei se eu tô correto. Você não tá certo na sua leitura, né? Você quer falar, Leiro, primeiro? Não, eu concordo com basicamente tudo. Eu só acho que esse último comentário em relação à falta de peça é verdade. Porém, o momento é ruim, porque a gente tem praticamente um time inteiro no DM. Né? Então, nesse momento, são 9. 9 desfalques. Então, e assim, 9 desfalques importantes, pô. Que a gente tá falando aqui, Caio Alexandre, Ademir, Eric Pulga, são jogadores que são titulares absolutos do Bahia, por exemplo. Então, concordo, e sei lá, 99% que você falou. Meu único adendo rápido é que neste momento, de fato, a gente tá com ausência de peças importantíssimas, né? Mas é uma questão momentânea, não é uma questão que o Ceni teve ao longo de toda a temporada, entendeu? Só isso. E assim, em relação à situação de contra-ataque, ao jogo de transição, tem uma diferença fundamental. O motivo principal do Bahia fazer esse recuo, é claro, dá um refresco à defesa, dá um refresco no jogo de marcação com intensidade no ataque. Esse é um primeiro motivo. E o Bahia se aproveita muito pouco das situações
do potencial de transição que esse comportamento dá a ele, né? O Bahia não faz bloco de contra-ataque. O Bahia raramente você vai ver o Bahia fazendo contra-ataque com 4 jogadores, por exemplo. Geral, quando consegue fazer, faz com 3. É sempre um bloco pequeno, né? Não sai com muita gente. A prioridade como estratégia que o Bahia dá à transição é de reposicionamento em campo. É de tentar de novo conseguir ficar no campo do adversário para ir trabalhar, inclusive, a fase defensiva de outra maneira, em cima da pressão e em cima do perde-pressiona, né? E é como, de fato, o Bahia melhor funciona, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Então, assim, a estratégia... E é uma queixa constante aqui, né? Nossa, né? Bahia, pelo menos, alternar um pouco mais essa estratégia de transição, como fez raramente, inclusive na coletiva de Ceni, foi esse o meu questionamento a ele, como foi o comportamento no jogo contra o Cruzeiro, em que conseguiu finalizar ou ir até o final em vários momentos de transição, um pouco pelo ímpeto do Sanabria, que estava com o diabo no corpo, né, e realizou isso, mas mesmo assim, chegou em alguns desses contra-ataques com 3, 4 jogadores na fase final da transição. Agora, é raro, é algo muito raro, e que o Bahia poderia explorar mais. Acho que explorou isso muito pouco, e a resposta de Ceni na coletiva teve muito de que ele não explora muito esse tipo de situação, não apenas pelo DNA do time, mas também para poupar mesmo, porque são muitos jogos, é uma sequência muito grande, você desgasta demais o time jogando assim, né? E eu concordo com ele, mas o melhor Bahia, ele precisa, né, de incomodar o adversário de maneira diferente, até porque vários dos adversários do Bahia, Matley, sabendo dessa prioridade do Bahia em se reposicionar em campo e não de finalizar os contra-ataques, não tem tanto receio em mandar mais jogadores para a fase ofensiva ou de desgastar os seus jogadores voltando em velocidade para impedir contra-ataques do Bahia, porque sabe que o Bahia vai só se reposicionar. Então isso conta na estratégia de jogo, conta nessas negociações que o Bahia faz durante a partida, e você tem muita razão. É muito comum o Bahia, sobretudo quando fica à frente do placar, recuar demais, né? Sem tirar proveito. O grave é o Bahia também não tirar proveito dessa situação como poderia tirar. Venha, Mata, pode vir. Não, é porque você está falando sobre essa questão, acho que também relaciona um pouquinho essa questão de atacar com poucos jogadores. Está relacionado à característica dos jogadores também, porque se você tem o William José, que é um trator. Exato. Não um trator de arrastar, sabe? Um trator de lento, né? No caso, se fosse rápido, era um trem, né? É um trator. E o Everton Ribeiro, que tem a sua limitação da idade, sobra os 2 pontas e o Jean Lucas para contra-atacar. É isso mesmo? É isso mesmo. Exatamente isso. E os laterais não têm essa característica, por exemplo, né? Por exemplo, vamos botar Matheus Bahia. Tá aí. Você vê Matheus Bahia e em todos os contra-ataques do Ceará. Quando tem o gatilho seja puxando, o Juba, seja pelo lado da velocidade. Como? Falta velocidade pro Juba transicionar? Falta um pouco, mas assim, é meio pela característica mesmo, e é isso, mas assim, não é uma imposição da estratégia de jogo do Bahia, então ele não faz, né? Não faz. Né? E depende do posicionamento do Juba também. Às vezes ele tá na linha de 3, então ele não tem a valência de sair. Depende, se ele estiver na linha de 3 na construção, ele não vai de maneira nenhuma transicionar. Se ele estiver jogando já posicionado como um meia, né? Se o Bahia tiver com outra formação, se, por exemplo, o lateral direito estiver preso, ou o Ares ou o Gilberto e o Juba estiver mais solto para o meio como um volante, aí pode ser que ele transicione em alguns momentos. Aí depende muito da formação do Bahia. Por exemplo, contra o Fluminense, né, o gol que a gente faz na Copa do Brasil é um gol do Jean Lucas para o Juba. O Juba sai do meio de campo correndo, né? E faz essa. Não foi bem um contra-ataque, foi um lançamento, mas ele rasga a defesa, né? No movimento que ele faz. Mas sim, ali ele estava posicionado como um volante pela esquerda. Vai no facão. Vai no facão. Quando mas ele não está, aí muda.
Caio Alexandre não faz, né? Everton Ribeiro não faz, os laterais não fazem. E aí, de fato, quando normalmente estamos é o com Caio ele, que lança, né? quando Porque na verdade o Bahia não tem José, contra-ataque, né, Lula? O que o Bahia faz? O Bahia escapa. Quando o Bahia tem uma escapada, normalmente. Assim, a gente tinha contra-ataque forte quando a gente tinha Ademir e Pulga. Aí a gente conseguia transicionar. Mas qual era o problema? Ademir e Pulga conseguem transicionar, mas o time não consegue acompanhar. Então eles chegam na área e não tem para quem tocar. A gente não tem bloco. Então o que é que acontece? De verdade. Nesse momento, qual é a transição do Bahia? A transição do Bahia, por exemplo, Kaique contra o Cruzeiro, ele transicionou em alguns momentos. Aí Kaique, ele carregou a bola, quando ele chega no fundo, ele para, espera o time aproximar e o Bahia recomeça o jogo ali no meio de campo, né, já com um pouco mais posicionado na frente, mas recomeça com a tentativa de construir com a bola no pé. Então é uma transição que o objetivo final não é o gol nesse momento. É uma transição que você desafoga para recompor e construir, entendeu? Se reposicionar. Então, no momento, é assim que a gente está fazendo. O Bahia tem feito dessa maneira, entendeu? Principalmente com as faltas de Ademir e de Eric Pulga. A gente tem mas é isso. Meu ponto é que deveria alternar um pouco mais, tá? Para poder incomodar o adversário. Acho que esse é meu grande ponto. Entendo que as peças ajudam muito, né? A presença de um Sanabria, Pulga faz isso muito bem. Ademir, que puxa muito para o lado da velocidade, sobretudo quando ele tem a possibilidade ali de um contra um nessa situação de contra-ataque, ele vai de fato para dentro do gol, né? Quando não vai para dentro do gol, ele sofre uma falta, que geralmente é uma falta de amarelo, às vezes é uma falta de vermelho, né? Então, assim, são coisas que ajudam a compor aspectos do jogo que incomodam o adversário. E o Bahia faz isso muito pouco em relação ao que poderia fazer.